Agora que você já aprendeu como é que faz os comparativos, os superlativos, como é que dá essa noção, passa essa noção de progresso, né, com relação a um determinado adjetivo, então vamos agora ver quais são os erros mais comuns. Eu trouxe aqui uma lista de 5 erros e eu vou mostrando cada um por um. Esse primeiro erro, então, é com relação a gente pensar em português, e é natural que a gente pense em português. Então, no português, a gente usa a mesma palavra para melhor. Tanto quanto eu quero dizer, quero ficar melhor no listening, melhor com relação ao que eu era, né? Não o melhor de todos. E se eu quero dizer o melhor de todos, eu também digo melhor. Só que, comparando com uma outra situação, um outro momento ou uma outra pessoa, é o melhor, eu estou comparando duas coisas. Então, este melhor aqui é comparativo. Better. Então, como é que fica assim? I wanna get better at listening. I wanna get better at listening. Até vou sublinhar aqui. Então, better at listening. Melhor comparado a mim mesmo, certo? Agora, vamos ver o outro, então. O outro exemplo é o outro diferente do melhor, é a melhor, né? Então, por exemplo, se eu disser esta prática foi a melhor de todas, então eu estou destacando ela como a melhor. Então, quando a gente tem a melhor ou melhor, já dá uma noção de que é um só. Então, é o melhor de todos. E aí eu vou ter que usar o best, porque é o superlativo. This was the best practice ever. This was the best practice ever. Então, eu vou usar o best e eu tenho que me lembrar que tem esse the, beleza? Então, esse aqui é um cuidado que a gente precisa ter, porque a gente usa a mesma palavra. A mesma coisa seria para pior, né? Ou o pior, certo? Prepare-se para o pior. Get ready for the worst. Get ready for the worst. Ou então, looks like things are getting worse. Parece que as coisas estão piorando, parece que as coisas estão ficando piores, né? Então, cuidar, né? Porque a palavra que a gente usa para o melhor de todos e melhor comparado com o outro, pior de todos e pior comparado com o outro, é a mesma palavra, mas vai ter esse a melhor, a pior, o pior. Já é um indício que é the best or the worst, certo? Esse é o primeiro erro. O próximo erro é esse aqui, é confundir o then com e do then com a, tá? Então, esse é tanto quando você está lendo, porque eles são muito parecidos, você tem que ter essa atenção especial nessa letrinha na vogal, né? Senão você vai achar que é então ou que é do que, né? E trocar um dos outros muda todo sentido. Então, se você vê essa frase assim, né? Como é que você diria isso? Então, fiquei mais assustada que antes. Ó, então, é o então, e aqui fiquei mais assustada que antes, ou do que antes, certo? Then I got more scared than before. Then I got more scared than before. Nota que o som desses dois é igual, certo? O som desses dois é igual. Só que este daqui se escreve com E esse daqui se escreve com A. Você não vai ter muito problema para escrever, porque é muito provável que você tenha algum corretor ortográfico. Quando você estiver falando, você vai ter a mesma pronúncia, né? Agora, se você está lendo, talvez você se confunda se você não tem essa atenção especial, que é o que eu estou querendo criar aqui, desenvolver com você. O terceiro caso aqui, que eu não quero que você erre, é o mais tarde. A gente sabe que o tarde é late, né? E aí é possível que às vezes pense more late, né? Isso eu já ouvi muito aluno falar more late, porque não está atento, né? Pro detalhe, né? O cachorro tá lá fora latindo, então eu vou convidar você a cuidar bastante para prestar atenção aqui no que eu tô falando e ignorar o cachorro. E isso é um exercício grande de foco também. Então, se eu quero dizer mais tarde, já grava aqui mais tarde, é later.
E uma forma bacana de te ajudar a memorizar é uma expressão que a gente tem, que é um versinho. E quando a gente fala de versos em inglês, não busca a semelhança escrita. Por quê? Porque a forma como se escreve, às vezes, são coisas totalmente diferentes e que tem um som muito parecido, que nem que a gente viu o then e o then, né? São duas, se escrevem diferentes, mas se fala igual, né? Então esse daqui também é um versinho bem bonitinho. See you later, alligator. Então assim, te vejo mais tarde, né? E aí para rimar com later, alligator. Então nota que esse O aqui, né? Alligator é o jacaré. Eu sempre confundo jacaré e crocodilo, mas enfim. Alligator acho que é o jacaré. See you later, alligator. Então já nota que esse OR aqui tem o som de que nem esse later, né? See you later, alligator. E até tem a resposta, né? See you soon, raccoon. Te vejo em breve. Raccoon é o guaxinim. Acho que o raccoon é o guaxinim em português, né? See you soon, raccoon. Então esse foi o terceiro erro mais comum. E o próximo agora que eu quero trazer, o quarto e penúltimo, é mais um. Quando eu quero dizer assim, por exemplo, garçom, pode me trazer mais uma cerveja, por favor? Mais um ou mais uma, né? Aqui não tem a ver com comparativo, mas como a gente falou tanto do more, por que não também trazer esse elemento agora e já ficar registrado na tua mente, né? Tá vendo tantos exemplos com more? Ao invés de dizer mais um, a gente diz one more, one more. Então, como é que fica essa daqui? Aproveita e já testa a tua fala, né? E se você por acaso falar diferente do que eu tô falando aqui, bota os comentários e aí eu te ajudo a dizer se tá certo, se tá errado, se tem algum ajuste, ou onde foi que você confundiu, né? Waiter, can you please bring me one more beer? Waiter, can you please bring me one more beer? Beleza? Então aqui, mais uma, one more, certo? Então já fica nessa quando é mais um, né? One more. Ou mais dois, né? Two more, da mesma forma, certo? Vamos então para a última situação que eu não quero que você erre. As pessoas confundem o mais de a maioria. Por quê? Porque ambos usam a palavra most no inglês. Tá? Então, eu peguei aqui dois exemplos. O primeiro, não é o mais inteligente que sobrevive, mas quem mais se adapta. Olha aqui como é que tá feio aqui o mas, por quê? Porque eu tinha escrito esse mais com i aqui. Aí eu botei só um s aqui para corrigir. Então é naquela linha de que a gente faz o melhor que a gente pode quando nossa intenção é comunicar, passar a informação o mais rápido possível. É possível que ao se apressar a gente erre. E a questão é o que a gente faz com o erro. Se é mais importante a mensagem chegar lá do outro lado, vale mais quem erra do que quem titubeia, quem hesita tentando chegar na perfeição. Quando eu trabalhava na Dell, vou contar uma história aqui para vocês. Quando eu trabalhava na Dell, o que eu notava? Que quem falava mais rápido, quem chegava mais rápido a se comunicar com os estrangeiros e acabava crescendo na carreira, não era aquele que tinha a gramática toda perfeita, não. Era aquele que se arriscava e tentava. Por quê? Porque ao se arriscar ele errava rápido e aprendia mais rápido com o erro. É melhor a gente tentar, errar e corrigir do que a gente buscar a perfeição e nunca tentar. Por quê? Porque você vai acabar errando igual, mas aí você ainda fica com mais culpa ainda, porque você diz assim, puxa, eu estudo tanto e ainda assim eu estou errando, eu nunca vou chegar nessa bendita fluência, né? Então, fecha esse parênteses aí, já fica com esta informação. Não, quanto mais rápido você quer chegar onde você quer chegar, quanto mais rápido você quer comunicar, a chance de você cometer erro é maior e tá tudo bem. A questão é você aprender com ele. Então, não é o mais inteligente que sobrevive, mas quem mais se adapta. Então, aqui, ó, o mais inteligente, quem mais se adapta. E aqui, a maioria não se adapta. Ali o tio não tá aparecendo porque eu tô escondendo aqui como é que se diz isso em inglês, porque é para você poder exercitar, poder trabalhar aí, como é que você vai querer fazer a tradução aqui para o inglês. Então, nesse caso aqui, o mais inteligente, e esse daqui, a maioria
é most, né? Então, vamos ver esse primeiro aqui. Neste primeiro aqui, it's not the most intelligent that survives, but the one who adapts the best. It's not the most intelligent that survives, but the one who adapts the best. Então, aqui, o mais inteligente está se relacionando ao mais, né? Então, aqui, the most intelligent. Então, como é o mais de todos, the most. But the one who adapts the best. Mais se adapta, adapts the best. Olha como é que ficou aqui diferente do que a gente fala ali, né? Então, já fica com este exemplo aqui também. E nesse daqui, a maioria não se adapta. A maioria não se adapta. Eu posso dizer the majority, né? Ou eu posso dizer most people don't adapt. Most people don't adapt. Então, como most people é plural, aqui fica don't adapt e não doesn't adapt. Beleza? E aí, o que eu vejo às vezes as pessoas falando? The most people. Mas aí tá errado. Porque não é a maioria das pessoas, o most já é a maioria, tá? Então, fica aqui o lembrete. Notou que não é the most people, mas most people. Então, é esse o cuidado aqui que eu quero ter. Quando é a maioria, é most. A maioria das pessoas, a maioria dos alunos, a maioria das situações, a maioria dos casos, most situations, most cases, most students. Beleza? Era isso que eu tinha para trazer para que você não erre mais. Quero saber agora se você curtiu essa sequência de vídeos dos comparativos, superlativos, situações para você não confundir erros mais comuns, como é que compara coisas que estão no mesmo nível, que estão em níveis diferentes, ou mais de todos, ou menos de todos, e essa situação do progresso, né? Então lembra, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Para esse exercício de prática, para essa prática é que justamente eu estou colocando uma prática específica para os meus alunos. Então, se você já é aluno, já é aluna do inglês sistêmico, fica atento ali nos canais, fica atenta nos canais que a gente já tem, porque tem prática ali sobre esse conteúdo, ok? Um beijo grande e nos vemos na próxima sequência de vídeos.